Eu quero deixar bem claro nesse vídeo e nesta série que eu estou gravando, que a intenção maior aqui é de chegar para vocês o mais perto possível da realidade do que eu vivi aqui. Para que você não se iluda, para que você se prepare, para que você possa ter a sua oportunidade, a sua chance com os pés no chão, para um dia encarar esse pedacinho aqui chamado Europa. Muitas vezes vocês podem estar pensando, poxa vida, como que ele fala da Lituânia, né? Que a experiência da Lituânia sempre foi negativa, isso, aquilo. Olha, eu vivi muitos bons momentos também na Lituânia, mas o vídeo de hoje, o conteúdo é as minhas dificuldades que eu vivi e vivo fora do Brasil até hoje. Hoje aqui na Inglaterra, nós temos aí, na verdade, alguns contatos com brasileiros e esses contatos são muito bons, são contatos saudáveis, mas eu não posso também deixar de estar falando sobre as nossas más experiências com brasileiros aqui. Eu costumo sempre bater nessa tecla, gente, se preparem, estudem e venham preparados, porque chegando aqui sem o idioma vai ser complicado, vai dar murro em ponta de faca, vai comer caco de vidro e engolir sem Coca-Cola, sem Guaraná, sem um copo de água. A expressão, a forma que eu quero dizer para vocês que não vai ser fácil. Fala pessoal que acompanha a gente aqui no canal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Adomaitis, este é um canal brasileiro lituano, Missão Inglaterra. Estou hoje aqui para mais um vídeo. Nesta série Eu Imigrante, hoje nesse 7º capítulo, eu quero compartilhar com vocês, aqui nesse vídeo, as minhas dificuldades vivendo fora do Brasil. São assuntos e conteúdos indispensáveis e marcantes que marcaram a minha vida aqui fora, que também posso dizer que foi um grande aprendizado. Se você chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, se eu merecer, se inscreva, ative as notificações. Cada vez que eu subir um vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado. Curte, compartilha e não esquece de deixar também o seu comentário. Para vocês que já me acompanham, muito obrigado por estar aqui em mais um vídeo. E também muito obrigado a vocês que acompanham a gente no canal. E obrigado a vocês que também seguem a gente nas redes sociais, tanto no Facebook e no Instagram. E bora lá para mais um vídeo. Eu convido a você hoje a estar participando comigo, assistindo esse vídeo, me acompanhando em 12 tópicos indispensáveis que marcaram a minha vida e que serviu de um grande aprendizado. Quero começar hoje pelo tópico número 1, sendo este tópico a solidão. A solidão é uma situação bem complicada quando você deixa o Brasil ou você deixa seu país para recomeçar a sua vida em outro país. Quando eu saí do Brasil e eu cheguei na Europa sozinho, a solidão realmente ela me pegou. Você começa a sentir, na verdade, assim, a impotência de conseguir lidar com situações, com a ausência das pessoas. E quando você está desacostumado a isso, por mais que você tente acostumar e levar a situação, a solidão ela te pega. A solidão ela te pega de uma forma que, se você não tomar cuidado, você realmente põe tudo a perder. Seus planos, as suas decisões que você já tomou, e muitas vezes pode te complicar bastante. Hoje, atualmente, aqui na Inglaterra, eu passo juntamente aí com a Aline, mas eu quero falar por mim, a Aline minha esposa, mas eu quero falar por mim, que a solidão muitas vezes um pouco assim aperta, a ausência da família, a ausência dos amigos, é complicado. Você, por mais que tenha uma tecnologia, por mais que você tenha aí, na verdade, meios de comunicação, a solidão ainda ela bate na porta. E muitas vezes a gente tem que tentar aí inovar, procurar colocar a mente não somente com a rotina, mas procurar fazer coisas novas e procurar ocupar aí, na verdade, o seu tempo quando você não está trabalhando, com algumas coisas que você possa se distrair e ocupar muito a mente, porque a solidão ela pode te levar aí, na verdade, de uma situação assim que você está estável, mas pode te levar aí numa certa forma assim, numa situação um pouco deprimente. E isso não é bom. Então, um toque que eu dou assim para vocês que estão aí pensando em sair do Brasil, do seu país, ou talvez tentando aí já se acostumar, se adaptar em algum país, tomem cuidado com a solidão. E o tópico número 2 que eu quero deixar hoje aqui nesse vídeo
sendo aí uma dificuldade que marcou muito aqui para mim quando eu cheguei na Europa, foi ter que se sujeitar a trabalhar em troca de acomodação. Isso é muito comum aqui na Europa, é muito comum na Inglaterra, mas em geral, quando você se propõe assim a trabalhar para viver de favor na casa de alguém, no apartamento de alguém por um determinado tempo, é uma coisa complicada. No começo eu senti que era muito humilhante, mas eu me sentia assim, na verdade, capaz de mostrar as minhas qualidades também. Mas foi uma situação muito difícil para mim, foi uma dificuldade, porque quando eu cheguei na Lituânia, principalmente quando eu fui para Šiauliai, na cidade do meu avô, da minha família, quando eu estava realmente ali precisando economizar dinheiro, eu tive a oportunidade de conhecer um inscrito no canal e ele me encontrou no último instante na rodoviária, na estação de trem, onde eu estava voltando para Vilnius, e ali ele disse, olha, você vai ficar na minha casa e não se preocupa, você pode ficar lá o tempo que você quiser, mas querendo ou não, eu tive que retribuir de alguma forma nesse primeiro instante, e passei 10 dias na casa dele e eu sempre cuidava das tarefas domésticas, sempre estava fazendo um trabalho doméstico com limpeza e outras coisas mais, para pelo menos ali estar cuidando das coisas do apartamento onde ele morava, em troca de favor aí de acomodação para mim conseguir economizar um dinheiro. Essa situação aí, na verdade, se prolongou quando eu voltei para Vilnius. De uma forma me beneficiou muito, porque eu economizei muito dinheiro e eu estava me sentindo ali já com a primeira situação ali, né, sozinho. Eu tinha alguém para estar ali, na verdade, conversando e estar no meu dia a dia, ocupar minha mente. Eu conheci aí uma família que me ajudou, já comentei em vídeos anteriores. Essa família tinha um filho e esse filho falava o português de Portugal, a gente conseguia se comunicar e essa família tinha essa casa na Lituânia, aonde precisava de alguns cuidados. E para resumir, eu fiquei nessa casa por um período de 8 meses. A Aline também ficou mais um período comigo depois quando ela chegou. E ali eu tinha que trabalhar. Foi uma dificuldade para mim muito grande porque eu tinha que ralar realmente duro, mostrar ali, né? Cuidar de toda a parte da manutenção da casa, cuidar do jardim, e muitas vezes eu não estava legal, tal, e alguns problemas de saúde que eu tive, né? E tinha que, na verdade, ele prestar um bom trabalho, porque era o meio que eu tinha de conseguir economizar dinheiro, né? Porque depois, mesmo quando a Aline chegou, a gente também teve uma dificuldade aí em relação financeira. Então, assim, eu penso que isso também foi uma das coisas que me marcou bastante. Não que foi vergonhoso para mim, mas foi muito difícil você sair da sua zona de conforto, onde a gente estava no Brasil, na nossa casa, e precisar aí, na verdade, fazer esse tipo de trabalho. E ela, quando chegou também, ela fazia toda a parte aí de, como se fosse uma empregada doméstica, cuidando para a gente não precisar pagar o aluguel, para a gente não precisar pagar a água, eletricidade, as despesas e conseguir aí se manter nos primeiros meses. No tópico número 3, eu não posso deixar de estar falando sobre a dificuldade com o idioma. Mais uma vez, é uma coisa que eu sempre alerto, sempre deixo aqui como base para vocês sempre se preocupar com o idioma, porque a comunicação é muito importante. E essa dificuldade para mim, até hoje, mesmo já 2 anos fora do Brasil, eu não consigo aí ainda, né, estar aí falando fluentemente no inglês. É uma coisa que se leva tempo, você precisa estudar. E realmente a dificuldade quando eu cheguei na Espanha pela primeira vez, já com destino para a Lituânia, por mais que eu me preparei no espanhol, eu cheguei na Espanha, eu consegui me comunicar, mas realmente quando eu ia ouvir a comunicação das pessoas nativas de lá, eu tinha uma dificuldade, eu sentia uma dificuldade. Quando eu cheguei na Lituânia, sem inglês, sem lituano, sem russo, para mim foi muito difícil. Meus primeiros dias no hostel foi deprimente. Eu não conseguia me comunicar, precisava de um Google Tradutor no celular e só num ambiente onde eu não conseguia entender nada, e aquilo para mim começou assim realmente me deixar muito preocupado. Foi uma experiência que marcou muito para mim. Nesse tópico número 4, eu também tenho que falar
na situação de dificuldades que eu passei na Lituânia e também em momentos que a Aline passou comigo na Lituânia, é, na verdade, sobre o preconceito. Eu já comentei em alguns vídeos na Lituânia sobre isso, algumas situações. Então, assim, o preconceito ele foi muito grande e a discriminação também por não ser um cidadão lituano. Isso eu senti na pele. A Lituânia, até então, já faz um ano que eu deixei a Lituânia. Eu sou um cidadão lituano por direito, de sangue, de família, mas eu senti muito na pele a questão do preconceito, a discriminação. A maior parte das pessoas não aceitam imigrantes e eu espero que assim eu possa voltar um dia para lá e ter uma visão totalmente diferente do que eu passei, do que eu vivenciei. É a minha experiência. Eu vejo que assim não posso generalizar, mas a maior parte das pessoas e principalmente dos órgãos públicos, dos órgãos da parte de departamentos de imigração e etc. Eu acredito que teria que melhorar bastante em relação a isso, porque não é só uma questão de cultura, mas é a questão de tratamento. Eu tive muitos problemas, principalmente com o departamento de imigração, com a minha regularização, para mim conseguir minha cidadania lituana. Foi muito complicado, principalmente por parte de discriminação de pessoas. Uma das dificuldades que eu passei também, que marcou muito a minha vida, foi quando, depois que eu consegui trabalho na Lituânia, eu também, na verdade, junto com a Aline, tive que estar aí compartilhando com ela mais um quarto. E esse quarto foi um quarto dentro de um conjunto de apartamentos da universidade em Vilnius, na capital da Lituânia. E eu não posso também deixar de estar falando nesse vídeo, porque isso me marcou bastante. Isso porque nós tínhamos aí, na verdade, um quarto bem pequeno, que era muito minúsculo, com um banheiro privado, mas a gente não estava acostumado com isso. A gente já não estava acostumado e com a situação anterior de estar morando numa casa, nos fundos de um quartinho, e a gente ficou lá por 8 meses. A gente já tinha, na verdade, aí 8 meses morando nesse quartinho. Nós dormimos numa cama de solteiro durante 8 meses, né? Então imagina isso, né? E aí nós fomos para lá, melhorou um pouquinho, a gente juntou 2 camas nesse quarto da universidade, 2 camas de solteiro. E ali nós tentamos se adaptar, fizemos ali o nosso espaço, a nossa casinha, né? E quando nós conseguimos aí tentar se adaptar um pouco, colocamos aí uma panela elétrica de fazer arroz e outras coisas mais, mas era muito assim desconfortável, né? A cozinha era compartilhada, mas nós não tínhamos muito acesso na cozinha porque a gente queria nossa privacidade e a gente já sabia e conhecia como que era a hospitalidade um pouco em relação aí a estrangeiros e imigrantes. E isso para a gente pesou bastante. As nossas experiências não foram muito boas e satisfatórias. Então a gente passou aí um perrenguezinho de mais aí uns 4 meses morando aí nesse quartinho. Nesse tópico número 6, eu quero compartilhar com vocês aí a minha dificuldade, a dificuldade da Aline, e eu penso que a dificuldade de todo mundo, que foi quando a pandemia chegou na Lituânia. O Covid-19 chegou na Lituânia. E isso foi para todo mundo, né? Uma surpresa, uma novidade, um desespero. E nós morávamos aí nesse quartinho lá da universidade. E quando isso chegou, todas as coisas pararam, o país inteiro parou, os aeroportos fecharam, e estações de trem, comércio, shoppings, nós ficamos sem trabalhar e ficamos aí de quarentena aproximadamente mais 2 meses, que eu me lembro, 2 a quase 3 meses. No começo nós tivemos aí uma ajuda do trabalho, e o trabalho realmente não funcionava mais porque nós estávamos trabalhando num restaurante. Esse restaurante nos ajudou no começo com nossos salários e as coisas ficaram de mal a pior, porque além de, na verdade, chegar a pandemia,
nós não estávamos mais trabalhando, tivemos que ficar enclausurado nesse quartinho, não poderíamos aí sair para a rua somente com situações essenciais e de estar indo no mercado, mas o pânico era geral, nós estávamos com medo, não tinha na época como estar comprando máscaras, a Lituânia não deixou entrar máscaras da China na época e nós tivemos que improvisar algumas máscaras. E foi difícil porque não encontrava máscara no mercado, e quando encontrava era muito caro, não estava em condições acessíveis. E demorou para chegar a máscara para a gente conseguir comprar pela internet, quando a gente conseguiu comprar. E isso foi uma situação assim que para a gente foi uma situação difícil, como foi no mundo inteiro, né? Mas nós não estávamos no nosso país, nós não tínhamos nossos amigos, não tinha parentes, e mesmo se tivesse não poderia mais estar junto, né? A situação ficou mais assim, nem com contatos que nós tínhamos na Lituânia. E nós ficamos nesse quarto, entre quatro paredes, só saindo para ir no mercado e voltando durante meses. E para mim não foi fácil também, foi difícil pra caramba. Pra Aline também não foi fácil. E isso aí já tinha acarretado muitas coisas, né? Quando eu fiquei doente também, foi difícil, porque a gente já estava na pandemia, a Aline não podia ficar de acompanhante. E quando eu fiquei na Lituânia doente, e a ambulância veio para me socorrer nesse quartinho, marcou muito também na época da pandemia. E eu fiquei internado, e a Aline não podia estar lá comigo, foi um desespero total. E realmente foi uma situação que para mim foi uma dificuldade para ela em geral, relacionada à pandemia em geral. Esse tópico número 7, eu também quero compartilhar com vocês que a minha dificuldade também, ainda também que foi na Lituânia, foi a questão de ter de uma certa forma, uma coisa que eu nunca compartilhei aqui em vídeo nenhum, nunca falei sobre isso antes, e é uma coisa que eu vou deixar hoje aqui também marcado, foi quando eu perdi meu emprego. Eu, pelo menos, posso dizer 100%, eu não estava mais recebendo salário e o restaurante não ia mais pagar salário para ninguém, porque o restaurante ele dependia de um repasse do governo. Eu não tinha mais direito porque eu só tinha, na verdade, 7 meses de contribuição para receber um benefício. E eu não tinha mais do que 7 meses, eu teria que ter um ano. E quando chegou esse período, mais para frente, os outros que já tinham contribuição de impostos no governo poderiam estar recebendo um benefício por longo prazo. E eu não. Eu era ajudante de cozinha, eu não tinha muita experiência. E o restaurante eram 2 pessoas que eram proprietários. E eu me dava bem mais com uma parte de uma pessoa e a outra pessoa, na verdade, eu não tinha um relacionamento muito bom. Enfim, um dos patrões me obrigaram a voltar para cobrir um outro funcionário, mas para que eu tivesse que fazer, na verdade, coisas que eu nunca tinha feito antes na cozinha, que eu nunca tive tido a oportunidade de fazer. Era uma responsabilidade muito grande, porque teria que fazer esses tipos de pratos, esse tipo de comida. E eu confesso que nunca foi assim, de uma certa forma, a minha especialidade. Eu aprendi muitas coisas lá no restaurante, mas foi uma dificuldade muito grande para mim também, que eu não quero muito entrar em detalhes, porque eu sofri muito preconceito, a Aline também sofreu muito preconceito lá, principalmente por ser estrangeiro, por ser imigrante, e por não falar a língua deles perfeitamente, nem fluente, nem tanto como russo e nem como lituano. E para a gente foi muito difícil, e eu fui obrigado a voltar a trabalhar. Se eu não voltasse a trabalhar e assumisse essa posição na cozinha, de uma certa forma, eu estaria sendo convidado a me desligar do grupo. Ou seja, eu teria que me demitir ou seria mandado de uma certa forma embora. Eu pedi para ser mandado embora, eles não quiseram me mandar embora. Então, assim, eu, na verdade, tive que escrever uma carta de demissão. Eu já saberia que eu não teria nenhum benefício. E se eu voltasse a trabalhar, eu ia, na verdade, receber ainda menos do que eu estava, porque eles estavam alegando que seria menos horas e outras coisas mais. Enfim, eu não entendia muito sobre as leis de trabalho da Lituânia
e eu fui pressionado a voltar a trabalhar numa posição que eu não teria como trabalhar porque eu não sabia o trabalho. Eu perguntei se alguém ia me ensinar, eles falaram, não, a obrigação é sua de fazer porque você já trabalha aqui há tanto tempo e você tem que saber fazer. E ponto. É mais ou menos assim que funciona na Lituânia. E então, assim, eu infelizmente me desliguei da empresa e tive que ser obrigado a pedir essa carta de demissão, de fazer essa carta de demissão. E alguns dias depois também, a Aline foi convidada a voltar a trabalhar e depois de alguns dias falaram que ela não precisava vir mais e a gente, na verdade, por fim, ficou sem salário, ela não recebia mais, a gente não sabia o que fazer e ela foi lá e fez uma cartinha de demissão também, pediu a demissão dela e ficamos nós dois aí em plena pandemia, desempregados, porque alguns dias depois se fechou geral, entrou em lockdown, a gente achou que ia voltar e não voltou. Ou seja, foi um pretexto assim, entre aspas, né, que disseram que possivelmente estaria voltando e agiram aí de uma certa forma, voltou parcialmente e como takeaway, na verdade você pega e vai embora, não era para comer lá, somente pratos que estavam sendo feitos e etc. Para mim não entender muito esse assunto. Isso aí marcou muito porque eu me senti assim prejudicado junto com a Aline e a gente por não entender nada de leis de trabalho e estar num país estranho, pra gente isso pesou muito e nós dois ficamos desempregados. Tem uma das coisas que marcou pra caramba, que eu posso falar pra vocês assim de uma certa forma, sendo um tópico número 8, é que uma coisa que me marcou muito, né, esse tópico número 8 que eu vou compartilhar com vocês, foi depois de tudo isso que aconteceu na Lituânia, eu e a Aline tivemos que se sujeitar a morar de favor mais uma vez. Isso marcou muito, marcou demais. Isso marcou muito porque, não que nós somos pessoas orgulhosas, mas a gente não tinha saída. A gente não tinha nenhuma saída a não ser a se sujeitar. E isso aconteceu de uma forma um pouco assim, naturalmente, porque a mesma família que nos ajudou, e eu sou muito grato pro resto da minha vida por isso. Essa família que tinha me ajudado quando eu cheguei na Lituânia, precisava de um trabalho, para mim na verdade, para alguém estar fazendo na casa deles. E me pediram antes de eu tomar a decisão de ter que voltar a morar de favor, de ter, na verdade, acontecido antes, eu já estava premeditando que poderia acontecer alguma coisa difícil para mim no meu trabalho, junto com a Aline, a situação que eu já falei no tópico anterior. E isso para mim, eu já tinha na verdade assim em mente um plano, né, reserva, um plano B. E aí o que aconteceu? Essa família entrou em contato e perguntou para mim quanto que eu cobraria para fazer esse serviço. Eu calculei na verdade aí um valor realmente que seria isso aproximadamente, e pessoas iriam cobrar até mais por esse tipo de trabalho, que na época eu lembro que era trocar, refazer totalmente um telhado, uma estrutura. E eu até postei algumas fotos no Instagram na época e no Facebook desse trabalho que eu fiz. Foi um trabalho que para mim foi muito assim satisfatório, porque eu gosto de fazer esse tipo de coisa. E quando eles me mandaram essa proposta, eu simplesmente dei uma contraproposta, na verdade, né, para esse amigo, que a gente acabou sendo amigo, mas amizade, negócio à parte, né? Então eu falei para ele, olha, se eu fosse cobrar esse valor, na verdade, seria para fazer isso seria um valor X, mas eu gostaria de saber de você se você poderia aí, na verdade, ceder mais uma vez o quartinho lá do fundo da casa, a par, que era um quarto com banheiro no fundo e uma mini cozinha, tipo uma kitnetzinha no fundo da casa. Se ele poderiam ceder para a gente mais 3 meses no máximo, até a gente tomar uma decisão de ver o que a gente ia fazer e eu até mesmo tentar conseguir outro trabalho, mas estava difícil por causa da pandemia. Então faria essa troca de favor mais uma vez e eles aceitaram e nós voltamos aí a morar no quartinho onde tudo aconteceu e mais 3 meses eu e a Aline dormimos aí numa cama de solteiro, juntinho, abraçadinho, desconfortável, mas já com o coração partido e vendo que os planos já estavam, na verdade,
indo por água abaixo e não sabendo muito mais o que fazer. O tópico número 9 que eu quero deixar para você aqui, que está assistindo esse vídeo hoje, a dificuldade que também me marcou, que eu não posso deixar de compartilhar aqui hoje nesse vídeo, foi a minha e a decisão também da minha esposa de estar deixando a Lituânia depois de 1 ano e 2 meses morando lá e tendo que recomeçar do zero. Isso para mim realmente foi... Acho que eu não tenho muita palavra para falar, a não ser a situação, assim, uma decisão muito difícil. Depois da gente ter tentado ali, já ter tomado tanta porrada e tanta dificuldade, tentando conquistar o nosso espaço, tentando reconquistar ali de uma certa forma a nossa vidinha, né? Que a gente deixou no Brasil para chegar aqui fora. Então veio a pandemia, veio todas essas dificuldades que eu já compartilhei com vocês aqui. Então eu tive que tomar a decisão, junto com a Aline, de deixar a Lituânia e recomeçar em algum lugar do zero. Foi muito difícil pra gente, porque eu tive que desfazer das minhas coisas, nem tudo, algumas coisas ficaram para trás, que até hoje eu não fui buscar, eu não sei o porquê. E assim, de uma certa forma eu sei, porque por causa da pandemia, por causa da situação difícil, condições financeiras, etc., porque a gente saiu de lá praticamente com o dinheiro pingado e contado. Eu tive que vender o Tubalino, né? O Tubalino era o apelido carinhoso que eu tinha pelo Golf, o Golf variante, que tem vários vídeos da Lituânia que eu coloquei aí. E foi o primeiro carro que eu consegui comprar aqui na Europa, foi um carro Golf turbo diesel. E para mim foi um carro que me ajudou bastante. Foi uma situação que para mim vender foi ainda complicado, porque o vendedor que apareceu era um jovem, chegou lá, supostamente dizia que eram os pais. Nós fomos lá para fazer a transferência lá e quando chegou lá não tinha que fazer um agendamento. Aí a gente marcou para outro dia, ele queria fazer no mesmo dia, conseguiu depois de algumas horas e voltou. Ele andou com o carro estava perfeito, estava tudo certo, era o que ele queria, fizemos, ele fez o pagamento. Depois de 8, 9 horas que ele já tinha feito o pagamento, já tinha transferido o carro para o nome dele, ele começou a me encher o saco falando que o carro estava com problema, não sei o que, na parte da frio e não sei o que, queria o dinheiro de volta e disse que ia para a polícia porque eu enganei ele, etc. Enfim, falei para ele, então vamos todos nós juntos para a polícia resolver isso aí, cara, porque alguma coisa está errada. E eu não vou te devolver o dinheiro, que o dinheiro é meu, e você comprou o carro, você andou com o carro, você praticamente saiu daqui onde nós estávamos, até lá onde é o distrito para registrar o carro, e você não reclamou de nada. E simplesmente depois você vem dizer que o carro não presta, que o carro é isso e aquilo. Enfim, eu não aceitei isso, e fui até a polícia para registrar isso aí. E na verdade já estava, o órgão estava fechado, eu teria que estar indo no outro dia. Eu esperei o cara se manifestar mais uma vez. Enfim, na hora que eu concordei de ir para a polícia, ele disse que não, ele só na verdade queria devolver o carro e pegar o dinheiro. Eu falei, como você vai devolver um carro que já está registrado no seu nome? Isso é impossível, cara, eu não vou aceitar isso. Enfim, o cara não encheu mais o saco, mas foi uns momentos assim meio estressante. Então assim, gerou vários problemas, né? E isso marcou muito também. Tópico número 10, nesse capítulo 7 de hoje, eu não posso também esquecer de falar sobre os nossos primeiros dias aqui na Inglaterra. E são alguns assuntos aqui nesse tópico 10 que eu tenho que estar falando. Mais uma vez, sobre o inglês. Chegamos aqui na Inglaterra praticamente zerados de inglês. Zerados. Eu sabia muito pouco, a comunicação na imigração foi um pouco assim, meio assim tensa e consegui me comunicar, mas foi difícil. E aqui os primeiros dias na Inglaterra sem o inglês e realmente ficou puxado, não foi fácil. Então assim, eu posso colocar agora nesse tópico número 10. Primeiramente, aí eu vou colocar o inglês. Nosso inglês aqui quando a gente chegou na Inglaterra. Também aqui nesse tópico 10 eu posso colocar em sequência a nossa dificuldade para conseguir trabalho. A nossa dificuldade para conseguir trabalho aqui foi um momento de estresse.
Primeiramente porque eu teria que me regularizar e a Aline também se regularizar para conseguir trabalho. Então, na época, eu tive que fazer a minha regularização. Depois que eu já estivesse com a minha regularização, eu teria que iniciar um processo da regularização da Aline. Isso leva tempo, leva alguns dias, e da Aline durou aí praticamente também aí um pouquinho mais de um mês. E nesse período, nós não tínhamos contatos para trabalho com ninguém e começamos a tentar alguma forma de contato no Facebook, principalmente de alguma coisa relacionada aí ao nosso idioma de português. Isso realmente foi um pouco assim estressante, mas o mais estressante mais uma vez foi a questão do inglês, porque eu perdi muitas oportunidades de trabalho aqui na Inglaterra logo quando eu cheguei, porque eu não tinha um inglês em condições. Se eu tivesse o inglês que eu tenho hoje, eu já conseguiria trabalho praticamente na segunda semana, se eu já estivesse com meus documentos regularizados aqui, mas ainda demorou aí quase 30 dias para mim conseguir isso. Então ficou estressante, porque a preocupação de resolver isso e conseguir um trabalho era o mais rápido possível, porque o dinheiro estava acabando. A gente chegou aqui com o dinheiro praticamente para o primeiro mês e o segundo mês e nada mais. E a minha preocupação era, e agora? Como que a gente vai fazer? A Aline é a mesma coisa, como a gente vai fazer? Então a gente entrou num desespero. Chegou um momento que a gente não conseguia raciocinar. Até então que a gente conseguiu o trabalho. Eu consegui primeiro o trabalho. E depois que eu consegui esse trabalho, a Aline também conseguiu trabalhos aqui no restaurante, que ela ficou um período. Não foi uma experiência boa para ela. Ela passou bons bocados nesse restaurante. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas foi uma experiência muito negativa, foi humilhante. Pagaram depois aí de 45 dias de insistência, que nós começamos aí a cobrar, e realmente as coisas ficaram complicadas. Então assim, isso marcou muito pra gente. E eu também não posso deixar de falar mais outras coisas aqui dentro desse tópico número 10. Eu costumo sempre bater nessa tecla. Gente, se preparem, estudem e venham preparados. Porque chegando aqui sem o idioma vai ser complicado. Vai dar murro em ponta de faca. Vai comer caco de vidro e engolir sem Coca-Cola, sem Guaraná, sem um copo de água. A expressão, a forma que eu quero dizer para vocês que não vai ser fácil. Vai ser muito mais fácil se você tiver um inglês. Se tiver o inglês na ponta da língua, vai ser muito mais fácil para conseguir trabalho. Os meus primeiros dias, mesmo quando eu consegui trabalho, foi muito complicado, foi difícil de entender, foi uma situação muito complicada. O tempo começou aí a gerar, assim, de uma certa forma, uma melhoria, e eu tenho que agradecer muito à empresa. Eu agradeço muito à empresa pela oportunidade que me deram. Eu agradeço muito à empresa que confiou, na verdade, na minha pessoa, no meu trabalho, que deu oportunidade também para a Aline. Tenho que agradecer a agência de trabalho que a gente começou a trabalhar na época. Então, assim, isso foi uma oportunidade que eles deram. Mesmo não tendo inglês, eles acreditaram no nosso potencial e deram uma chance para a gente. Isso fez toda a diferença aqui na Inglaterra. Uma oportunidade que na Lituânia eu não tive, a Aline não teve. Mas, mesmo assim, as dificuldades vieram, principalmente em relação assim ao trabalho. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque isso na verdade acarretaria possivelmente algumas consequências, mas tivemos problemas no trabalho que já foi solucionado pela empresa. Não foi problema com a empresa, mas com pessoas. E mais uma vez, infelizmente, né, por viver fora do nosso país, foi relacionado aí a preconceito, a discriminação por partes maiores, mas esse problema foi solucionado, foi sanado esse problema, e nós tivemos aí, na verdade, um respaldo da empresa, aonde isso realmente foi consertado, e para nós foi muito bom. Isso aconteceu no horário que nós não estávamos acostumados a trabalhar, um horário da noite, e nós fomos transferidos para o horário do dia, e foram resolvidos os problemas. Eu não tenho muito que entrar em detalhes porque é a empresa que eu trabalho, é uma empresa boa. O problema não foi com a empresa, e sim com alguns membros e pessoas que trabalham lá, mas o problema foi solucionado. E o tópico número 11, eu não posso também esquecer e não vou deixar de falar sobre nessas dificuldades que nós já passamos fora do Brasil, são assim, infelizmente, com os nossos conterrâneos. Eu não quero radicalizar, não vou generalizar,
porque hoje aqui na Inglaterra nós temos aí, na verdade, alguns contatos com brasileiros e esses contatos são muito bons, são contatos saudáveis, mas eu não posso também deixar de estar falando sobre as nossas más experiências com brasileiros aqui. Então, assim, eu já tive problemas na Lituânia com brasileiros que quiseram explorar em relação ao trabalho, você precisar de trabalho, as pessoas querer se aproveitar de você porque você está precisando trabalhar e querer pagar pouco e querer te explorar no trabalho. Isso não foi legal, né? Mas aqui na Inglaterra, eu penso que o que mais marcou para mim e para a Aline a situação de ter assim a proximidade e o contato com brasileiros tóxicos, ou seja, pessoas tóxicas. Eu não posso deixar de estar falando sobre isso, porque vocês vão encarar e vocês vão ter experiências muitas vezes na vida aqui fora. E infelizmente, as experiências más com brasileiros são uma das que mais marcam a gente. Mas a experiência que eu e a Aline tivemos acarretou muito e prejudicou muito a gente. Principalmente porque nós pensávamos que poderíamos aí, na verdade, fazer novas amizades e, na verdade, infelizmente, nós tivemos uma decepção muito grande. Eu vou resumir para vocês basicamente o que aconteceu. Nós conhecemos aí, na verdade, duas pessoas. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre essas pessoas, mas nós conseguimos aí, na verdade, oferecer uma ajuda, porque nós já estávamos aqui há mais tempo que essas pessoas. Nós nos conhecemos, eu consegui trabalho para essas duas pessoas através da agência que eu comecei a trabalhar. Eu ajudei essas pessoas a entrar na mesma empresa que eu trabalho atualmente. Essas pessoas começaram a trabalhar, eu ajudei com transporte na época, e depois de tudo isso, nós tentamos aí, na verdade, a iniciar uma amizade com essas pessoas. Por questões de motivos de fofocas, que eu não vou entrar muito nesse assunto, que infelizmente o brasileiro gosta muito de fofoca, surgiu algumas conversas dentro da empresa, entre as pessoas, assim dizem, que relacionada a essas duas pessoas, mas principalmente uma delas, aonde então eu fui juntamente com a Aline intimidado por essas duas pessoas, aonde também fui ameaçado de estar aí sendo processado por uma dessas pessoas, e depois de uma certa forma a pessoa desmentindo, falando que não, porque você é um mentiroso e eu que estou na razão, eu nunca precisei de você para nada e etc. Enfim, ficou uma situação muito desagradável. E passando mais um tempo, a Aline na época ainda trabalhava pela agência onde essas pessoas estavam trabalhando, e essas pessoas aí, de uma certa forma, resumindo aí, prejudicaram a Aline ficou praticamente um mês sem trabalhar por conta de conversa fiada e, mais uma vez, fofocas, né? E prejudicaram a Aline, e a agência, os responsáveis pela agência, cancelaram o shift da Aline. A Aline ficou 30 dias sem poder ganhar o pão de cada dia dela por conversa dos outros, coisa que não aconteceu. E, enfim, a Aline teve que se sujeitar a conseguir um contrato permanente na empresa no período da noite. Nós fomos para a noite, tivemos aí um problema que eu já coloquei aqui num tópico anterior, e tivemos aí, na verdade, que voltar a trabalhar de dia, onde nós ganhamos um pouco menos, né? Mexeu bastante no nosso orçamento, isso aí, por ter trocado, mas a gente não tinha saída, passamos aí um perrengão. Então, assim, a gente foi para a noite, passamos esse perrengue maior que marcou muito, etc. Voltamos para o dia agora, estamos aí, na verdade, com o salário mais, assim, reduzido, e prejudicou financeiramente a gente, prejudicou a gente, assim, de uma forma, assim, psicológica. Na época a gente foi obrigado a ter que ir para o turno da noite, porque a Aline não conseguia mais trabalhar, principalmente por conta também, mais uma vez, do idioma, que ela não é ainda não é fluente, nem eu sou fluente em inglês. E a gente teve essa oportunidade. Então, assim, o pior de tudo é que a gente ainda teve que voltar para o dia e se sujeitar a encontrar essas pessoas, muitas vezes dentro do interior da empresa, e ter que ser assim profissional no que a gente realmente faz, mesmo de consciência tranquila, né, sem dever nada para ninguém.
a gente ainda vê essas pessoas ainda conseguir a se dar bem, né? E eu não desejo mal para essas pessoas, eu espero que elas possam ter vida longa e se dar bem aqui, né? Como todo mundo busca o seu objetivo. Mas eu espero que elas possam, de alguma certa forma, pagar, sim, pelos erros e pelas atitudes, principalmente de querer prejudicar a gente, ter prejudicado a gente. Então isso marcou muito. Então hoje a gente evita muito, tem que tomar muito cuidado, selecionar, porque muitas vezes você quer ajudar alguém, a pessoa vai aproveitar a situação, muitas vezes não está sabendo o que está fazendo, porque pensa que a gente falou, não sei se é da índole da pessoa, se é, mas não vou entrar muito nesse mérito. A gente acabou, na verdade, sendo muito prejudicado e nossas dificuldades aí em relação a isso foi por conta de pessoas tóxicas. Então, cuidado, fujam de pessoas tóxicas. Para fechar hoje esse capítulo 7 dessa série Eu Imigrante, eu quero deixar nesse tópico número 12 uma das coisas aí, uma das minhas dificuldades atuais que eu vejo que infelizmente é uma dificuldade e marca muito para mim, é uma coisa muito difícil e não tem como eu de uma certa forma não me preocupar com isso. Eu penso que todo mundo tem problemas, mas eu não vou entrar muito em detalhes. Mas muitas vezes a gente pensa que quando a gente vai deixar o nosso país, quando a gente vai deixar o Brasil, nós pensamos que todos os problemas vão ser sanados, todos os problemas vão ser solucionados e que você vai ter uma nova vida, que você está indo para um novo país e você não quer mais saber de nada que você viveu e etc. Mas não, nós temos problemas sim. E uma das coisas que mais assim pesa para mim ainda hoje, as dificuldades que eu tenho vivendo fora do meu país, vivendo fora do Brasil, é lidar com problemas a distâncias que ainda existem no Brasil. São problemas que realmente muitas vezes acabam tirando uma noite de sono, uma preocupação que vem, e isso realmente, por mais que você tenta buscar meios, condições para ter uma solução, você vê que é um problema que não consegue ser resolvido, principalmente à distância ainda, mas é uma das coisas que realmente, uma das dificuldades que eu mais tenho hoje. Por mais que tudo que eu já falei aqui nesse vídeo até agora, sobre as dificuldades que eu já passei aqui, vivendo fora do Brasil, as minhas dificuldades, eu vejo que hoje, por mais que a gente tenha dificuldade aqui fora, a gente consegue empurrar com a barriga, a gente consegue lidar com a situação, mas problemas que você não está presente, problemas que você tem ali, na verdade, a ausência de estar ali para tentar solucionar, são os problemas que realmente, por mais que tenha outras pessoas que possam tentar te ajudar, que na verdade a maioria ainda tenta te prejudicar de uma certa forma, que é o que está acontecendo comigo. São poucos que vão ajudar, a realidade tem que ser dita, né? Doa quem doer. Não é indireta para ninguém, mas se estivesse assistindo esse meu vídeo, né, que eu acho assim muito difícil, mas possa ter a possibilidade, né? Se a carapuça serviu, se a indireta serviu, pode ser para você, com certeza. Mas assim, tem pessoas que em vez de ajudar, acabam na verdade tentando te afundar mais e mais. Isso acontece comigo, e a gente acaba pagando um preço. E o pior de tudo, você não tá lá para poder ajudar e solucionar o problema, você não tem a possibilidade de poder voltar e não vai solucionar muito esse problema se também voltar, é uma coisa que é difícil. E eu não tenho intenção nenhuma mesmo de voltar para o Brasil, para viver no Brasil, a não ser para visitar pessoas que ainda merecem a minha atenção. Mas eu quero finalizar esse vídeo agora aqui com essa situação, porque problemas que a gente tem à distância, e principalmente eu falando aqui, os problemas que eu tenho para resolver à distância do Brasil, eu penso que hoje, atualmente, são os piores problemas, os mais difíceis. Não que seja impossível, né? Porque para mim o impossível ainda é algo que não foi possível. Então, assim, enquanto não aconteceu, é impossível. Mas é difícil. Eu espero que eu consiga resolver isso. Eu espero que eu consiga tentar ajudar de alguma forma, mesmo estando longe. Eu ainda tento buscar mecanismos, eu tento ainda buscar alguns meios. Mas é mais um desabafo aqui. Então, assim, pessoal, quero agradecer mais uma vez nesse
tópico aqui número 12, nesse capítulo 7, hoje, das minhas dificuldades vivendo fora do Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham aí, na verdade, absorvido que seja aí 1%, para vocês entenderem que aqui fora as coisas, por mais que vai ser, assim, aos seus olhos melhor e realmente possa acontecer de ser melhor, e eu tenho certeza que é melhor sim, por mais comparando com outras situações que vocês possam estar vivendo no Brasil, mas vai vir dificuldades, vai vir problemas, então não esperem que sempre vai ser só, na verdade, aqui coisa boa, porque pode acontecer coisas ruins, né? Nós somos seres humanos e todo mundo tem problemas, mas as dificuldades elas vêm, mas nós temos que superá-las, tem que superar elas, tem que passar por cima, tem que enfrentar os obstáculos, o desafio. Eu penso que o nosso maior desafio, na verdade, ele começa todas as noites, quando nós colocamos aí a cabeça no travesseiro e fechamos nossos olhinhos e descansamos, se autodesligamos, e quando a gente abre os nossos olhos, mais uma vez, a gente tem uma oportunidade de mais um dia de vida para estar encarando os nossos desafios, enfrentando os obstáculos e algo mais que possa estar vindo aí, né? Pessoal, muito obrigado, eu agradeço a vocês, espero que vocês tenham gostado, mais uma vez, obrigado a vocês que acompanham a gente na rede social, aqui no canal. Eu espero trazer alguns conteúdos novos para vocês aí nas próximas semanas, não tenho aí muita certeza até quando, né, não me pergunto o porquê, mas talvez venham novidades aí. Um forte abraço, muito obrigado mesmo a todos e até o próximo vídeo. Eu sou Eduardo Adomaitis, este é um canal brasileiro lituano Missão Inglaterra. Fui, valeu. Visite meu Facebook e Instagram.